e café com Ieda Cormanique. Vou com você até às 18 horas. Fernando, falei aqui um pouquinho sobre metrosexual. E aí, você? Me considero comum sim. Eu gosto de me cuidar, dar bem limpinho, cheirosinho, eu acho que faz parte do ser humano. Porém, não podemos passar dos limites, né, pessoal? Não pode exagerar, né? Gente, eu tô aqui com o Fernando, personal, professor, maratonista, e eu quero passar para vocês um pouquinho sobre o que ele já fez, o que ele tem feito, e é daqui a pouquinho. Então estamos aqui com Fernando de Jesus, maratonista, personal, professor. Eu quero falar um pouquinho sobre ele, gente. Às vezes a gente está falando sobre um doido que sai correndo por aí sem tênis, mas se você prestar atenção na formação dele, você vai entender o que ele está falando e por que o que ele está fazendo está correto. Ele é formado pela PUC Campinas em Educação Física desde 2007, fez pós em Bioquímica, Fisiologia, Nutrição e Treinamento Esportivo pelo IB Unicamp, diversos cursos em treinamentos e musculação, professor do Senai em Valinhos, professor da rede de academias Sport Site há 10 anos, já trabalhou em projetos voluntários como Bola pra Frente em bairros de Campinas, treinador de equipe de corrida de Valinhos, personal, enfim, o currículo dele continua, então ele conhece realmente isso. E eu quero falar com você hoje, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Ieda. Boa tarde, seja bem-vindo. Fernando, fala pra mim, por que você começou a correr descalço? Vamos lá. Eu corro desde os 17 anos, sempre corri, e tive um problema grave de dores. Dores na canela, dores nos joelhos, dores na panturrilha. E há 5 anos atrás, conversando com um amigo sobre corrida, ele me apresentou um livro. O tema do livro era Nascido para Correr. Eu li esse livro, gostei, falava de uma tribo mexicana que corria longas distâncias simplesmente pelo prazer de correr e corria descalço. Aí eu comecei a me aprofundar no assunto, comecei a ler um pouco mais, procurar artigos e cheguei à conclusão que realmente correr descalço é legal. E qual a conclusão que você teve desses estudos para você? Então, através desses estudos, eu cheguei à conclusão que realmente o ser humano nasceu para correr. Lembrando que lá os homens primatas, eles corriam, saltavam, subiam, pegavam, enfim, faziam tudo isso para a sua sobrevivência sem auxílio de tênis. E quando éramos crianças, acho que muitas pessoas aqui faziam isso também, brincava descalço, corria descalço, fazia tudo descalço. Hoje em dia a gente olha nos parques, olha nas ruas, não ver mais crianças descalço. Por que disso? Então eu quero resgatar essa questão de fazer as coisas descalço, correr, caminhar, mas com segurança, lógico. Você falou sobre as dores que você tinha, elas foram curadas? Sim, depois que comecei a correr descalço, não tive mais problemas articulares, dores musculares, todos esses problemas foram resolvidos. Fernando, você falou, a gente estava conversando ontem, né, sobre isso, e você tinha falado sobre quando você está com tênis, aquele grupo muscular, ele está desativado, é assim que eu posso falar? E é por isso que vão sendo geradas essas dores? Isso. Toda vez que você corre com esses tênis caríssimos, tem tênis de corrida que chega a valer R$1.000, um par de tênis, isso é um absurdo. Pois bem, esses tênis que absorvem o impacto faz o papel da musculatura do seu pé.
Então, os músculos dos pés foram feitos para absorver esse impacto. Não fazendo isso, todo aquele músculo que não é trabalhado é atrofiado. Você lembra quando as pessoas quebram um braço, uma perna, que precisam usar um gesso? Ao tirar, está com o braço fininho, perna fininha. Por quê? Aquele grupo muscular não estava sendo trabalhado, consequentemente foi atrofiado. No pé não é diferente. Esses músculos ficam adormecidos, vão atrofiando e, consequentemente, você vai sentir dor na canela, que é a canelite, dores no joelho, dor no quadril e até dor na musculatura das costas e na lombar. Então, realmente, correr descalço é viável. Legal. E essa prática, ela pode ser realizada por qualquer público? Eu posso correr descalço? Muito bem, ótima pergunta. Pois bem, na questão de gênero, homem, mulher, correr descalço, sem problema nenhum, desde que esteja bem acompanhado, orientado por um professor de educação física, uma pessoa que conheça da modalidade, porque senão você vai se machucar e vai fazer uma coisa que não seja prazerosa para você, provavelmente irá parar logo nos primeiros dias. Deve-se iniciar com pequenos trechos, evitar no momento asfalto, correr na esteira, caminhar na grama, correr na grama e depois você ir para a esteira. Talvez fazer 1 km, 2 km, 3 km, assim sucessivamente. Uma corrida leve, para que essa corrida seja uma corrida prazerosa, que não te cause problemas articulares e também na pele, para não machucar a sola do seu pé. Legal. Uma pergunta que a gente eu não tinha feito essa pergunta para você. E se, por exemplo, você está correndo, Fernando, e tem caco de vidro ali? Porque a primeira coisa, principalmente as mães, as mulheres não deixam as crianças ficarem muito descalças por causa disso, as coisas quebradas, coisas largadas no... Como é que é isso? É uma boa pergunta, porque assim, eu tenho corrido principalmente na Norte-Sul, aqui em Campinas, que é uma avenida muito movimentada, e infelizmente o povo não tem a educação de jogar o lixo no devido lugar. Então joga a garrafa quebra, realmente fura pneu de carro, de moto, e pode também causar danos naqueles corredores que correm descalço e até mesmo de tênis, que pode acontecer de você se machucar. Já encontrei vários trechos que tinha cacos de vidro, desviava desse trecho. Há 5 anos correndo descalço, graças a Deus eu nunca me machuquei, nunca cortei o pé com caco de vidro, com prego, coisa do gênero. Amém. Como é que você faz com os dias quentes, quando o asfalto está pegando fogo? Ótimo. Então, as provas de corrida de rua normalmente são períodos da manhã, entre 7 e 9 horas da manhã. E eu tenho treinado as corridas no meu dia a dia antes das 10 horas e após das 17 horas. Salvo que um dia nublado, tá chovendo, tá tranquilo, aí eu corro sem problema nenhum. Evito também asfaltos que sejam recapeados, que tenha muita pedra, que realmente pode machucar. Então eu dou uma olhadinha no asfalto, tá legal, e eu vou correr nesse asfalto. Já tentei voltar a correr de tênis, não consigo mais, é um caminho que não tem volta e tenho que correr descalço, não tem jeito. Você é o famoso corredor descalço mesmo. Corredor descalço. Fernando, nas provas oficiais é permitido correr descalço? Sim, você pode correr descalço sem restrição nenhuma, não tem nada que te proíba correr descalço. Nós temos eu uso, nós temos um chip para controlar a passagem, a sua velocidade, por onde você passou, um controle da prova. E esse chip normalmente é colocado no tênis. E as pessoas perguntam: Fernando, onde você vai colocar esse chip? Normalmente eu levo uma fita adesiva e coloco esse chip no pé. Coloco no pé ali e não tem problema nenhum. Aproveitando a pergunta, eu vou contar um pouquinho da história do correr descalço, que vem lá de 1940. Atletas nessa época corriam descalço, mas tem um que é um etíope, o Bibi Bikila, acho que poucas pessoas conhecem, porque é um fato muito antigo. Correu descalço e venceu 2 maratonas olímpicas correndo descalço. Dentre elas, uma em 1960 em Roma, Olimpíadas de Roma, correndo descalço. De quebra, ele quebrou um recorde que foi 2 horas e 15 minutos. Estamos falando de 1960. Hoje o recorde está em torno, depende da prova,
de 2 horas e 2 a 2 horas e 4 minutos. Você vê bem, em 1960, descalço, ele percorreu 42 quilômetros em 2 horas e 15 minutos. E salva aí a gente não sabe se é verdade ou não, diz a lenda, que um dia antes da prova foi oferecido tênis para ele. Talvez uma empresa de tênis, não sei. E ele tentou colocar, não se adaptou e fez as provas todas descalço e só correu descalço. Uau! Fala pra mim, Fernando, quais as distâncias que você costuma correr? Ótimo. Eu corro a distância entre 5 e 21 quilômetros, 21 que é minha maratona. Estou me preparando para correr agora uma maratona, que é 42 quilômetros, que é uma prova que eu vou levar provavelmente umas 4 horas para terminar. Vai ser no Paraná, nas Cataratas do Foz do Iguaçu, agora no mês de setembro, nesse ano. Aproveitando a deixa, Ieda, estou treinando e realizando as provas sem patrocínio. Porém, o pessoal pensa, mas ele não precisa de patrocínio, né? Porque ele corre descalço. Pois bem, preciso sim. Você precisa chegar nos lugares, né, Fernando? Exatamente. Para ir para o Paraná, eu preciso pagar a passagem, né, para chegar até lá. A estadia, não dá para chegar e já correr, preciso um dia antes. A alimentação. Eu não gasto com tênis, porém eu tenho outros gastos. Tem a inscrição da prova, normalmente não são baratas as inscrições das provas. Então eu tenho um gasto. Mas com patrocínio, eu sem patrocínio, com a ajuda de alguns amigos, eu vou fazer essa prova, porque é mais um desafio para mim, né? Que é correr 42 km descalço. 21 já fiz várias provas, para mim não tem problema nenhum, mas a minha intenção agora é fazer os 42. Então, quem gosta da modalidade, que queira investir, que queira ajudar, estou de braços abertos para receber qualquer coisa, qualquer tipo de ajuda que vier. Vou ficar muito agradecido e vou continuar a divulgar esse trabalho. E as pessoas que tiver dúvida, quiser saber um pouco mais sobre a modalidade, pode me perguntar, que estou de braços abertos para responder. Depois também você vai passar pra gente os seus endereços eletrônicos, né, Fernando? Fala uma coisa pra mim. Normalmente, o que você ouve das pessoas quando você tá correndo? Legal, é engraçado. Quando eu tô correndo, as pessoas primeiro olham como se fosse um ET, né? Uma pessoa de outro mundo correndo junto com aquele monte de povo. Integração, São Silvestre, Corrida da Lua. Quando eu corro, o pessoal fica apontando com o dedo. Que cara louco, que cara maluco. E eu ouço várias coisas. Já ouvi, você não tem um tênis para correr? Coitado do rapaz. Você está pagando promessa? Enfim, são tantas e tantas e tantas. Mas tem uma que ficou muito guardada para mim. Acho que foi a melhor de todas. Uma senhora falou assim: nossa, isso que é força de vontade mesmo. Mesmo sem tênis, está aí correndo. Isso sim que é determinação. Parabéns para esse moço, né? Parabéns, obrigado. Obrigada pela consideração, né, Obrigado Fernando? pela consideração, foi muito bacana essa frase. Aí os amigos ficam tirando sarro. Nossa, Fer, a moça quase fez uma vaquinha ali para comprar um tênis para você. Aí vira motivo de piada e todo mundo ri, fica todo mundo feliz. Eles não sabem que é um diferencial. Estou aqui com o Fernando, um atleta personal, maratonista, e no segundo bloco ele vai contar pra gente alguns detalhes sobre a vida sedentária. Como é que a gente poderia, um ser normal assim como eu, começar uma corrida? Mas no próximo bloco. Uma visita muito especial, que é a Cristina Kurmanik, e o nosso entrevistado, que é o Fernando Jesus. E ele está falando pra gente sobre o diferencial dele, que é correr descalço. Fernando, eu observo o pessoal na Lagoa, muitas vezes correndo, que são os famosos atletas de final de semana. O que você pode falar sobre isso? Esse pessoal é aplausível a pessoa praticar atividade física, porém temos que tomar muito cuidado com a saúde. Será que essa pessoa está preparada realmente para estar correndo? Como está o coração? Como está a parte do motor, corpo? Como está
para você começar a correr. Então é interessante passar por uma check-up, passar por um médico, um cardiologista, fazer todos os exames e aí sim você começar a fazer uma atividade física, seja correndo, nadando, pedalando, musculação. É importantíssimo você saber como realmente o seu corpo está, para assim iniciar uma atividade. Uma outra pergunta, eu escuto muito, às vezes professores indicando uma alimentação, ou aqueles que gostam de anabolizantes, enfim, e sobre esse tipo de indicação? A minha formação é em educação física, sou professor de educação física, então eu não indico alimentação, suplementação, não indico nada. Só concordo com aqueles professores que indicam, desde que ele esteja formado ou uma formação na parte nutricional. Porque professor de educação física é uma área, nutrição é outra. A partir do momento que a pessoa começou a misturar e não ter uma formação para isso, algum problema ele vai causar. Então, aquele professor que é bacana, que é legal, que dá dica de alimentação, dica de musculação, dica de corrida, ele tem formação para isso, ele está bem embasado para isso. Se não tiver, pode ser um tiro no pé. Isso é muito perigoso. Eu vi que pelo currículo que você tem, Fernando, você até pode, né? Você pós em bioquímica, fisiologia, nutrição e treinamento, mas eu vejo, e isso porque você deu treinamento para a Laís, você fica muito preocupado em estar orientando e indicando bons profissionais de cada área. Isso é admirável. Eu quero te perguntar, Fernando, sobre... Você já teve alguma experiência aí como personal há tanto tempo? Alguma coisa legal que você possa compartilhar com a gente? Sim, no dia a dia eu estou tendo essa experiência. Tenho alunos de personal, alunos já passaram por mim, mas eu tenho alguns que são mais marcantes. Uma pessoa me procurou porque ela prestou 3 vezes para a Polícia Militar, passou na prova, chegou na parte do TAF e ela reprovava. Ela me contratou, é assim, assim, assado, eu consigo passar, mas um teste físico eu não consigo passar, você pode me ajudar? Aí eu comprei essa briga com ela e falei, vou fazer você passar. Começamos a fazer os treinamentos, treinávamos no CLT em Valinhos, no lago que tem lá. E às vezes era dia de frio, 7 horas da noite, estava eu e ela com uma barra nas costas, com peso, fazendo um treinamento. Ela passou e passou muito bem na prova, pegou boa pontuação, chegou na parte física, voou também, fez todas as provas, passou em tudo, passou muito bem. E isso para mim e para nós que somos profissionais da área de educação física, não há dinheiro que paga. A satisfação da pessoa chegar e quase chorando e falar, obrigado, consegui passar. E o professor foi fundamental nessa passagem. Então, tem algumas coisas que ficam marcadas que deixa a gente cada dia mais apaixonada pela profissão. E como é que são suas horas vagas? Porque eu vejo, Fernando, eu não sei que horas que você dorme ou que você descansa, mas eu sei que você tem uma família linda e que você tem um lazer. Conta aí pra gente. Então, eu tenho uma Ana Clara de 5 anos, tenho um Gabriel de 3 anos. O meu lazer é estar com eles, mas fazendo o quê? Correndo, pedalando, nadando. Não tem jeito, está inerente em mim, não consigo fugir disso. Eles estão fazendo isso, a Ana Clara faz balé, Gabriel faz natação, a Ana Clara faz natação. No tempo vago a gente vai andar de bicicleta no Lago do Taquaral. Não tem jeito, eu não consigo sair disso. Mas também eu costumo trabalhar um pouquinho para ajudar a família em casa, a esposa até, na cozinha. Então eu sei cozinhar, sei lavar, sei passar. Então final de semana eu dou uma folga para a esposa e vou lá, vou preparar a alimentação do dia. E vai cuidar um pouquinho da rotina de uma família, né? Sim. Hoje isso é uma família alinhada, uma família unida, moderna, né? Tá junto no esporte, tá junto nos afazeres de casa. O mais importante é que estão juntos. Fernando, eu quero agradecer sua entrevista, veio edificar muito o nosso trabalho, muito especial. E eu quero passar os seus endereços aqui, como te encontrar, porque hoje
um apoio, um patrocínio é fundamental para esses atletas nossos brasileiros. Eu gostaria de chamar a atenção desse público, desses empresários, profissionais autônomos, que queiram investir num atleta tão especial como o Fernando. Ele vai para uma prova grande agora e que tal você atrair uma mídia espontânea? Porque ele vai estar levando a sua marca na camiseta, em todos os acessórios que ele estiver usando. Então você pode achar o Fernando no Facebook como Fernando Jesus, no Instagram como Personal Fê Jesus e no WhatsApp 99114 0026. WhatsApp 99114 0026. Fernando, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês, falando um pouco daquilo que eu gosto, que eu amo. Estou à disposição de todos aí. Provavelmente vai mandar uma mensagem para mim, vou estar dando aula, não vou responder no momento, mas eu respondo quando tiver um tempo hábil, às vezes de manhã, de madrugada, à tarde, mas eu respondo, tá? Um abraço a todos os ouvintes e muito obrigado. Um beijo grande, Fernando, Deus te abençoe.